Bom dia, boa tarde, boa noite, querida concurseira, querido concurseiro. E aí, tudo bem? Espero que você esteja bem, espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal, né? No meu, no seu, no nosso canal. E aqui quem fala é o Jardel. E hoje a gente vai dar continuidade aos vídeos aqui do canal, especificamente tratando sobre direito para o concurso do município de São José da Tapera. Tranquilo? Nós vamos hoje dar continuidade com um tema voltado a direito e o concurso público. Hoje, especificamente, a gente vai tratar uma forma diferente, já voltado para a reta final do concurso, tá, gente? Reta final, maratonar aí, essa reta final, especificamente na área de direito, as disciplinas que vão cair, os temas que vão cair de direito lá no concurso, tranquilo? Então, ó, fica de olho, ó, vem aqui comigo, ó, fica de olho aqui no vídeo. Hoje eu vou lhe dar as principais dicas para você acertar todas as questões de direito da banca de visa. Tranquilo? Como é que a gente vai fazer isso? Rafael? A gente vai fazer isso a partir de uma análise específica da banca, da forma que ela gosta de cobrar os temas de direito que ela se propõe lá no edital. E a partir dessa cobrança, eu vou lhe dando uma aula também especificamente sobre cada tema que vai cair. Hoje, em específico, a gente vai estudar direito penal, crimes contra a honra. Tá? Então, o tema de hoje é direito penal, crimes contra a honra. Vamos resolver questões e eu vou mostrar passo a passo como é que a banca gosta, como é que a Divise gosta de cobrar, como é que ela gosta de examinar você aí, meu querido concurseiro e minha querida concurseira. Tranquilo? Se tá gostando, deixa um like, ativa o sininho e vem comigo, vem comigo. Vamos começar lá. Eu vou espelhar aqui pra gente algumas questões, vamos resolver juntos aqui as questões. Eu vou espelhar e vamos resolver com calma, muita calma, tranquilidade e se aprofundando cada vez mais no tema. Beleza? Deixa eu espelhar aqui. Vamos lá. Gente, eu vou começar de baixo para cima porque a ordem que eu tinha colocado aqui não ficou tão legal. Beleza? Vamos para a questão, vou marcar aqui para vocês, a gente vai para a questão 8, e ela é do ano de 2017, bancada e vise, e o órgão, a prova foi para o CREA de Sergipe, e o cargo era agente fiscal. Beleza? Vamos para o enunciado, foco no enunciado agora. Em relação ao enunciado, começa aqui, ó. Em relação aos crimes contra a honra, imputar falsamente fato definido como crime constitui. A divise, ela tem um, a divise, ela tem um perfil muito interessante, que é cobrar do candidato se ele sabe, perguntar ao candidato se ele sabe dizer qual é o fato tipo que ela descreve. O que é fato tipo? E aqui, eu vou colocar aqui, fato típico, na verdade, fato típico basicamente é o que a lei dispõe como crime. Só a título de exemplo, lá no artigo 121 do Código Penal, ele vai dizer que é crime matar alguém. Então, esse é fato típico. É aquilo que a lei dispõe como crime, entendeu? É aquilo que a lei ela vai lá no código, o Código Penal ele vai lá e dispõe como crime. O furto é a subtração da coisa sem violência, o roubo com violência. Então, o perfil da Adivise, em algumas questões relativas aos crimes contra a honra, é justamente perguntar a você, candidato, se você conhece o fato típico. Então, e denominar, né? Se você conhece o fato típico e denominar qual é o crime. Essa junção. Então, aqui, voltando lá para a questão, ele vai dizer o seguinte: qual é o crime? Aí ela pergunta para ti, né? Qual é o crime? Está descrito lá, imputar falsamente, fato definido como crime. Gente, já partindo do Código Penal e em relação também aos crimes contra a honra, a gente vai ver que lá nos crimes contra a honra, que começa a partir do artigo 138 lá do CP, e aqui, ó, deixa eu dar um detalhe bem importante para vocês. Aqui, ó, o concurseiro que está assistindo essa aula tem que assistir essa aula com o Código Penal aberto.
Código Penal aberto, para você verificar como é que funciona a análise e quais são os crimes que lá estão e que são cobrados. Então, Jardel não tem o Código Penal físico. Joga no Google Código Penal Planalto, o primeiro link que você encontrar, você clica e ele já lhe redireciona ao Código Penal atualizadíssimo. Tranquilo? E aí você abriu o Código Penal, você já vai direto aqui para o artigo 138. Os principais tipos penais, os principais crimes contra a honra, eles estão em 3 artigos, que são 138, 139 e 140. São eles, já denominando um por um, né? A calúnia, a difamação e a injúria. E aí, vamos lá. O que é calúnia? O que é difamação? O que é injúria? Às vezes as pessoas confundem muito esses tipos penais, tá? É comum que as pessoas confundam ou tratem esses tipos penais apenas por um deles, que é a difamação, que é muito mais comum as pessoas denominarem. Frases como ele me difamou. É muito comum a gente ouvir, né? Frases como essa, mas que às vezes ali naquele momento não seria um crime de calúnia, de difamação, mas seria um crime de calúnia. Então, o que é que o Código Penal diz sobre eles? A calúnia é uma imputação falsa. E aí eu vou colocar aqui, ó, imputação. E esse nome falso eu vou colocar em vermelho para você fazer aí com atenção. Imputação falsa de crime. Por que imputação falsa? Porque esse é o fato típico. A imputação de uma pessoa. O que seria, na verdade, imputação? A imputação seria acusar, entre aspas. Vamos colocar a título de exemplo, acusar falsamente uma outra pessoa de ter cometido um crime. Então, a imputação seria isso. Imputação falsa de cometimento de outro crime. A calúnia, o tipo penal é esse. Então, se alguém vai cometer a calúnia, ela comete a calúnia a partir de uma imputação falsa de crime a outra pessoa. Vamos para um exemplo. Vamos para um exemplo. Imagine que Maria ela diz para outras pessoas que eu, Jardel, furtei da sua casa uma televisão, sendo que essa informação de furto é totalmente falsa, tá, gente? Ela sabe que eu não furtei, mas ela foi lá e me imputou falsamente, disse para outras pessoas que eu tinha feito isso. Qual é o crime que Maria ela vai cometer? Maria ela entra, no caso ela se enquadraria como caluniadora no sentido de ter cometido calúnia. Tá, gente? Ela cometeu o crime de calúnia. E, já dando prosseguimento, e o crime de difamação, Jardel? O crime de difamação, ele tem, o fato típico dele é imputar, basicamente é imputar fato ofensivo aqui a letra, ofensivo a outrem, tá? Então, só melhorar aqui. Basicamente, a calúnia seria, perdão, seria a difamação, a imputação falsa de fato ofensivo à reputação da pessoa, tá, gente? Então, fato ofensivo à reputação de uma pessoa, tranquilo? Que seria, e aí vocês já vão começar a perceber o seguinte: na calúnia eu tenho uma imputação falsa. Tá?
E essa imputação falsa, ela está ligada a isso aqui, ó. Imputação falsa de crime. Na difamação, ao contrário, ela é uma imputação fato ofensivo à reputação de outra pessoa. Tranquilo, gente? Então, aquele que difama, o difamador, ele imputa um fato ofensivo à reputação de outra pessoa. Quer ver um exemplo? Suponha que, e aqui é um ponto bem interessante para a gente debater a calúnia e a difamação. Suponha que Maria, a mesma Maria, ela disse que eu sou um estelionatário. A princípio, você pode pensar que a imputação dela de estelionatário a mim seria calúnia, porque você vai dizer, poxa, Jardel, mas e aí? Você não disse que a imputação falsa de crime a outra pessoa não seria calúnia? Calma, calma, meu amigo. Eu disse a você que eu ia lhe dar os principais detalhes aqui e ia lhe orientar da melhor forma para você acertar as questões. Calma, vem cá, vem cá, vem cá comigo. Imputar, aliás, a calúnia é a imputação com uma descrição de crime, ou seja, é justamente a frase. Maria disse: Jardel furtou galinhas minhas, ou Jardel furtou minha televisão. A difamação é diferente. O fato de Maria ter dito que eu era um estelionatário, tudo bem que o estelionato é crime, mas o fato de Maria ter dito que eu sou um estelionatário configuraria o crime de difamação. Por quê? Porque ela disse um fato ofensivo à minha reputação. Entendeu, gente? Então, cuidado. Vou colocar aqui para vocês. Atenção, cuidado com essa pegadinha de banca. Muito comum. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Nessas pegadinhas, tá, gente? A difamação, ela se diferencia da calúnia porque na calúnia existe a descrição do fato considerado como crime, entendeu? E não acontece na difamação, que é uma imputação falsa. É, aliás, é uma imputação de fato ofensivo à reputação de outra pessoa. Tranquilo? E a injúria? Eu já vou colocar aqui para você ficar de olho. Já anotei. A injúria, ela é uma ofensa, estão ofendendo a dignidade ou decoro. E aí eu já vou fazer a distinção dos três. Mas o que é injúria? A injúria, basicamente, gente, é uma ofensa à dignidade. Uma ofensa daquilo que eu me vejo, entendeu? Aquilo na qual eu me vejo. Eu me vejo daquela forma. Então, se uma pessoa vem até mim e diz que eu sou um covarde, ela cometeu o crime de injúria. Ela ofendeu a minha dignidade. Eu não me vejo como um covarde. Entendeu? Então, a injúria basicamente é a ofensa à dignidade ou o decoro de uma outra pessoa, tá? Vamos para cá para o quadro para eu mostrar para vocês a diferença das três. A calúnia é uma imputação falsa de crime. A difamação é uma imputação de fato ofensivo à reputação de outra pessoa e fica ligado lá naquela dica que eu lhe dei. Atenção, fica ligado naquela dica que eu lhe dei a respeito da daqui. Eu vou fazer a observação, inclusive, aqui. OBS. Anote aí no seu caderno. Anote aí no seu caderno. Na calúnia, a descrição do crime. Então, na calúnia, ele vai descrever. Jardel furtou. Jardel furtou as galinhas. Jardel furtou a televisão. O que não acontece na difamação. Difamação, se a pessoa disser Jardel é um ladrão, é um estelionatário,
pode-se configurar o crime de difamação e não de calúnia por conta dessa imputação. Tranquilo? A injúria, por outro lado, é uma ofensa à dignidade, ou seja, você se volta para si, você vai se voltar para si, e é uma característica, um adjetivo seu, e a pessoa ofende, tá? Então, o que é diferente dos crimes. Então, quando a pessoa é atingida pela injúria, ela atingiu uma característica pertencente à pessoa que ela não gostou. Então, se Maria Fulani me disser que eu sou um covarde, então eu não gostei. Porque eu não me vejo como um covarde, por exemplo. Então, e a partir daí é possível se configurar o crime de injúria. Tranquilo? Eu vou lhe dar um macete aqui no fim para você não esquecer. Jamais, você não vai esquecer mais agora. Fique de olho aqui, vem cá, vem cá. Ó, calúnia. Quando você pensar em calúnia, eu vou colocar em azul aqui, ó. Tá bem, 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 bem. Quando você pensar em calúnia, você vai sempre fazer essa. Vai sempre fazer essa, essa lembrança. Calúnia começa com C. Pronto. A partir daqui você não vai esquecer mais. Se você lembrar do crime de calúnia, começa com C, você vai lembrar que a calúnia é uma imputação falsa. Perfeito, gente? Então vamos lá responder a questão. Então, voltando lá para a resolução. Em relação ao enunciado da questão em relação aos crimes contra a honra, o afastamento de falta definido como crime constitui calúnia, né? É uma imputação de falsa de fato definido como crime. Crime de calúnia, nosso gabarito é letra A. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Eu vou trazer para vocês aqui rapidamente também. Vou mostrar para vocês aqui no Código Penal. Ó, vejam só, gente. A calúnia aqui. A calúnia está lá. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Aí você tem a difamação, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E a injúria, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena de detenção de 1 a 6 meses. Beleza? Vou voltar lá para a próxima questão. Essa questão aqui é da banca de Vise 2021. Vamos lá, recente, 2021. Divise Prefeitura de Coremas, Paraíba, e para o cargo foi fiscal de vigilância sanitária. Tranquilo? Qual é o enunciado? Sobre a exceção da verdade no crime de difamação, previsto no Código Penal, assinale a alternativa e aqui, ó, reta. Vamos para as alternativas, né? A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. A exceção da verdade não é admitida se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. A exceção da verdade se admite se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. A exceção da verdade se admite se constituído o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa não é relativa ao exercício de suas funções. O que é que a banca está cobrando aqui? O que é que a banca quer saber sobre você no crime de difamação? Vem cá, fica comigo que eu vou mostrar. Aqui. Vejam só, gente. Aqui. Vejam só. Os crimes contra a honra, eles possuem um. Eles possuem um. Não é um dispositivo no sentido de que é possível se provar a verdade. É um procedimento em que é possível se provar a verdade. No caso da imputação do fato, né? Então, suponha que lá na calúnia a pessoa imputou falsamente o crime a outra, mas ela vai dizer, e aí o que importa é que esse crime seja falso. Tá? Porque se for o caso, a pessoa pode dizer, a pessoa que imputou pode dizer, não, mas eu posso provar a verdade.
Entenda, eu posso provar a verdade por por um dispositivo, um mecanismo processual chamado de, deixa eu colocar para vocês, chamado de exceção da verdade. Então, a exceção da verdade é, eu vou provar, então, eu estou dizendo a verdade. Seria basicamente isso. Forma muito simples para vocês entenderem, tá? Então, nos crimes contra a honra, que você já conhece que são três, a difamação, vou colocar por ordem, o código, a calúnia, a difamação e a injúria, tá? O que dá para interligá-las a respeito da exceção da verdade? Quais delas aceitam o que eu acabei de dizer? Ah, eu lhe imputei, mas eu vou dizer a verdade. Eu vou realmente provar a verdade. Então, entendam a exceção da verdade como esse mecanismo. Como eu resumi essa frase de dizer, eu vou provar, então, vou dizer a verdade que realmente aconteceu. Na calúnia, vejam só, aqui você vai precisar prestar atenção, porque a Divise, ela não só cobra, o perfil dela não é só de cobrar se você sabe qual é o crime a partir do fato típico, mas ela vai começar a cobrar também detalhes dos tipos penais. E é aqui que você precisa ter atenção, justamente nos detalhes, tá? Então, a difamação, aliás, perdão, gente, a calúnia, e aqui já deixa anotado, ó, a calúnia, regra geral, ela limite a exceção da verdade. Então, aqui, exceção, ok. Então, como regra geral, a calúnia ela limite a exceção da verdade. Viu, gente? Só que há exceção. E é aqui que você precisa ficar no detalhe, ó. Vem, 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 não perde, ó. Acorda, acorda. É aqui que você precisa estar no detalhe. Só que a calúnia ela tem três hipóteses. Sim? Três hipóteses em que não é possível a exceção da verdade. Então, volta lá de novo, vem aqui comigo, ó, regra geral. A exceção da verdade, ela é a regra geral na calúnia, então ela é ok. Só que ela tem três exceções em que não é possível você provar a verdade, ou seja, você se utilizar desse mecanismo processual. E essas três hipóteses, elas vão estar lá, eu vou dar para vocês aqui direto no Código Penal. Elas estão aqui no parágrafo terceiro, tá, gente, do artigo 138. Diz o seguinte: admite-se a prova da verdade, se constituído o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Tá? Essa é uma das hipóteses. 2, inciso 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no parágrafo, no, no número 1 do artigo 141. E aqui no 141, basicamente se o fato, eu vou traduzir conforme está lá no artigo 141. Se o fato é imputado a qualquer, se o fato, na verdade, é imputado a presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, tá, gente? Então, se imputar calúnia ao presidente da República ou a um chefe de governo estrangeiro, não é possível você não se admite à exceção da verdade. Tranquilo? E o inciso 3 é: se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, ó, mais um detalhe aqui. Parágrafo terceiro, já deixa anotado aí no seu caderno. Parágrafo terceiro, incisos 2, 3. Esses aqui você precisa deixar bem guardadinho aí no seu caderno para você verificar depois e ficar lendo. E essas exceções você precisa saber. Então, qual é a regra geral?
regra geral é que na calúnia haja a exceção da verdade, salvo em três hipóteses, que são essas que eu falei para vocês lá no parágrafo terceiro. Tranquilo? Vamos para o próximo crime. A difamação, por sua vez, ela só tem uma hipótese de exceção da verdade, que é quando tiver servidor público o exercício das funções. Das funções. Tá. Essa é uma hipótese do de difamação, tá, gente? A injúria, por sua vez, não admite que aqui, ó, faz um X bem em cima da injúria e deixa isso bem anotado no seu caderno. Atenção. Atenção. Não admite, a injúria não admite essa verdade. Tudo bem? Então vamos lá só para mostrar para vocês em relação à difamação, no Código Penal. Tá? Ó, lá no parágrafo único, do artigo 139, é o seguinte: a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções, tá? Funcionário, servidor do público, exercício das funções. Resolver a questão lá, que a questão vai trazer, a questão quer especificamente saber sobre o crime de difamação. Então, a difamação, quando é que ocorre a exceção da verdade? Então, como vocês aprenderam aqui comigo, a exceção da verdade só ocorre se a pessoa é servidor público no exercício das funções. Vamos para as alternativas? A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das funções. Então, nosso gabarito aqui, letra A, sem precisar ler as demais alternativas, porque a gente já verificou que o gabarito seria a letra A. Tudo, gente? Aqui, continuidade às outras questões. Gente, eu trouxe uma questão aqui, não está direcionada. Não está direcionada à banca de vídeo, tá? Essa questão, ela é da FCC, mas que é um ponto importante que eu queria que vocês observassem e mais tantos detalhes. E aí já vem aqui comigo, já prepara essa anotação no seu caderno, que é um detalhe que é super interessante em relação aos crimes contra a honra, tá? Então, vamos lá, vamos aqui ler a questão. Ó, ela é da FCC, do TRT da Quinta Região da Bahia, tá? E o enunciado da questão é o seguinte: João, no intervalo do almoço, comenta maliciosamente com José, seu colega de trabalho. Então, o João, ele no intervalo do almoço, comenta maliciosamente com José que Jéssica, conhecida de ambos por trabalhar no mesmo local, recebe toda noite, quando seu marido está trabalhando, a visita de um outro homem em sua casa. A notícia se espalha na empresa, chegando ao conhecimento de Jéssica, e descobre de quem partiu a origem da fofoca. Diante do caso hipotético em questão e do que dispõe o Código Penal, João, aí a questão quer saber qual foi o crime que João cometeu. Viu? O que foi que João falou, né? Pra gente entender qual foi o crime que ele cometeu, que aí você já aprendeu comigo, né? Foi que ele falou. João, ele no intervalo do almoço, ele comentou com os outros que Jéssica, ela recebia todas as noites, quando seu marido estava trabalhando, a visita de um outro homem em sua casa. Vem cá. Aí você já, de cara, vou colocar aqui, aquele macetezinho que você aprendeu, de cara você já matou, que não é calúnia. Né? Por que não é calúnia? Porque calúnia tem C de crime. Então, não tem como ser o crime de calúnia. Tranquilo? E aí você vai me dizer, poxa, Jardel, realmente não tem como ser calúnia. Então, eu tenho mais duas hipóteses, né? Ou injúria ou difamação. Como é que eu vou saber agora qual é um dos dois? Aí eu gabaritar a questão. Seguinte, gente.
o crime de calúnia e difamação, eles estão atrelados à honra objetiva da pessoa. O que seria a honra objetiva? Seria aquilo que a sociedade vê a gente. Então, a honra, no sentido, a imagem que a gente transpõe para a sociedade, tá? A injúria, por um outro lado, é aquela imagem que a gente tem de si próprio. Tá certo, gente? Então, nesse caso, tem um outro detalhe que é super importante, que é o seguinte: a difamação e a calúnia, elas se consumam. Aliás, é um detalhe específico delas, o fato de que outras pessoas têm que ter conhecimento. Como elas são voltadas para a sociedade, outras pessoas precisam ter o conhecimento do que eu. Não precisa estar atrelado diretamente à pessoa. Então, se João, no exemplo, ele disse para outras pessoas no horário de trabalho que Jéssica recebia homens em casa quando o marido não estava, ele cometeu um crime de difamação. Você já viu que não foi calúnia, mas foi difamação. Por quê? Porque ele espalhou essa falsidade, esse fato ofensivo à reputação de Jéssica para outras pessoas e não ficou adstrita a ela. Mas se ele chegasse, dissesse especificamente para ela, dissesse diretamente para ela, configuraria o crime de injúria, porque só ela teria recebido a informação e só ela só ela teria visto aquela característica, aquele adjetivo que ela disse que não condiz com a pessoa dela. Tranquilo, gente? Então, vejam que é um detalhe super importante, que é justamente o conhecimento, saber que a difamação e a calúnia, elas têm esse detalhe de que para a caracterização do crime, outras pessoas precisam ser sabedoras daquela imputação e não só a pessoa em si. Tranquilo? Então, vem para cá. Qual seria, portanto, o gabarito? Já vendo as alternativas, João praticou o crime de difamação contra a Jéssica. Beleza? Tranquilo? Vamos dar seguimento. Esse é da Divise. Vocês podem ver que é da Divise. Prefeitura de Paranatamar, Pernambuco. E o cargo é professor de língua portuguesa de sexto ou nono ano, tá, gente? O enunciado. De acordo com as disposições do Código Penal brasileiro, pratica o crime de calúnia aquele que caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. De acordo com o referido dispositivo de lei, é correto afirmar que, como regra geral, vejam só as alternativas. Como regra geral, é admitida a exceção da verdade. É admitida a exceção da verdade se o crime imputado, embora de ação penal pública, o ofendido foi absolvido, é admitida a exceção da verdade se constituído o fato de crime de ação privada, o ofendido não foi condenado. Não é admitida a exceção da verdade como regra geral. A exceção da verdade nunca é admitida. Então, como a gente aprendeu aqui anteriormente, a calúnia, regra geral da calúnia, admite exceção. Então, só, e aí, salvo três hipóteses que eu mostrei para vocês, salvo três hipóteses lá do parágrafo terceiro. Então, nesse caso, a alternativa correta seria a letra A, né? E aí, como regra geral, é admitida a exceção da verdade. Essa de baixo, ó, é admitida a exceção da verdade se do crime imputado, embora de ação pública. Essa, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por irrecorrível, que é, na verdade, uma exceção de que não pode ser admitida, tá? A exceção da verdade. Pode ser que não é admitida. Tranquilo? Subindo mais aqui. Ó, o Código Penal estabelece como conduta típica do crime de calúnia caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Se do crime imputado, embora de ação penal pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, voltando lá, regra geral, já vem fazendo aqui o seu, já vem fazendo aqui a sua revisão, calúnia, regra geral, exceção, salvo três hipóteses, né? Salvo três. E aí,
E aí o examinador quer saber se do crime imputado, fora de ação penal, o ofendido foi absolvido. Então, o ofendido foi absolvido, ela está em uma das hipóteses em que não é admitida a exceção da verdade. Então, seria aqui, ó, letra C. Será admitida a prova da verdade. E aí a gente vem aqui para o artigo 38 para lhe mostrar, ó, se do fato de, aliás, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido, irrecorrível, não admite, porque o parágrafo terceiro está lá. Admite-se a prova da verdade, salvo teria a possibilidade de não se admitir. Tá, gente? Pega aqui, vou abrir no errado. Vamos para as últimas questões aqui. Ó, mais uma questão, ele lhe perguntando, a banca lhe perguntando se você conhece os crimes, tá? Vejam só essa questão aqui, ó. Só essa questão. A conduta típica do crime de injúria. Essa questão foi cobrada em 2023, ano passado. Prefeitura de Maravilha, ó, gente. Maravilha, Lagoas, viu? Maravilha. A prova divise, professor de matemática. Então, o que ele queria saber? A conduta típica do crime de injúria, ela é o quê? Difamar alguém? Não, já viu que difamação. Não, aliás, a injúria não é difamar alguém, né? Seria o crime de. A exceção da verdade somente se admite, aí você vai ver que aqui é uma exceção da verdade, não é um crime. Caluniar alguém, você vai ver que a calúnia é a nossa queridinha, né? A calúnia, não sei. Aliás, a calúnia tem um C de crime, calúnia C de crime, tranquilo? Então não é. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio, também não é. E aqui nós temos injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, que é o tipo penal da injúria. Tá, gente? Vou aqui partindo para outra, então, que é o inciso 2. Aliás, perdão, gente, eu estou aqui tão misturado em incisos e parágrafos que eu até pulei. Na verdade, é questão 2. Questão 2? A questão 2, ela é, vejam só, Prefeitura de Riachão do Poço, Paraíba, 2019, e aí o cargo era enfermeiro. Vejam só a questão. Enunciado. O Código Penal estabelece que as penas combinadas nos crimes contra a honra aumentam-se de um terço. Qualquer dos crimes é cometido em circunstâncias previstas na lei. Assinale a alternativa que não, ó, que não, aqui em vermelho, não corresponde a uma das hipóteses de aumento de pena dos crimes contra a honra. O Código Penal, deixa eu dar um panorama geral para vocês aqui já fazendo a revisão, né? O Código Penal, ele dispõe 3 crimes contra a honra, que são eles: calúnia, difamação e injúria, tá? Além do a injúria, ela termina lá no artigo 140 do Código Penal e abaixo o Código Penal ele vai tratar sobre disposições comuns, algumas disposições que ele tem para tratar sobre esses crimes e também algumas causas de aumento de pena, algumas hipóteses em que é possível que o juiz, ele, quando for dosar a pena, quando ele for sentenciar a pessoa, ele aumente a pena. Vem comigo aqui, vem aqui no código para você ver direitinho como é que funciona, tá? Bom, então a estrutura basicamente é essa. Então, tem uma teoria aqui, calúnia, tem uma difamação, tem uma injúria, e a partir daqui, ó, a partir do artigo 141, eu tenho as disposições comuns, que são as causas de aumento de pena, tá, gente? O artigo 141, ele traz 4 hipóteses de causas de aumento de pena, e essa pena, ela aumenta-se de um terço, tá, gente? Então, ó, vem cá, fica de olho, cara. Fica de olho nesses detalhes, porque a banca adora cobrar. A banca adora cobrar. Então, ó, fica de olho aqui. Quando é que o juiz vai aumentar a pena de um terço? Quando o crime for cometido contra o presidente da República, o chefe de governo estrangeiro, que é aquela hipótese lá de cima, que a gente falou também, que não admite a exceção da verdade,
contra funcionário público em razão de suas funções ou contra os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo, na presença de várias pessoas ou por meio que facilita a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria, contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Tá? Então vamos lá para a questão. A questão, ela quer saber qual das hipóteses previstas nesse artigo ela não aparece. Questão, tá? Então, crime cometido contra a pessoa maior de 60 anos e o que aparece. Então, bota ela. Crime contra diretor de instituição financeira, a gente não encontrou, né, gente? Financeira, a gente não encontrou, a gente deixa ela aqui. Crime cometido contra funcionário público, a gente viu. Crime cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilita a divulgação, a gente também viu. Crime cometido contra o presidente da República ou contra o chefe de governo, a gente viu. Nosso gabarito aqui, gente, é esse aqui, ó. Uma das hipóteses que não está. Lá para ler de novo para vocês, ó. Tá aqui. Ah, deixa eu... Segundo, deixa eu ver aqui. Diretor da instituição financeira. Diretor da instituição financeira, ela não aparece aqui nas 4 hipóteses. Tá? Podem dar uma verificada aí a partir de 141. Tranquilo, gente? Então, vamos para a última questão, que é a primeira aqui. Mas a gente vai para a última. Ano 2017, vejam só, 2017. A Divise, né? E o Divise CREA também. Sergipe, analista técnico, tá? Dos crimes contra a honra, e aqui, lê com calma, dos crimes contra a honra presentes no decreto número 2848, que é o Código Penal, o artigo 138, que é a calúnia, essa informação discorre sobre a calúnia. Acerca deste artigo, é correto afirmar. Ela quer um detalhe sobre o artigo 138. Ela não pediu aqui, a gente viu anteriormente, ela não pediu aqui, não me perguntou se você sabia o tipo penal, mas ela quer um detalhe penal. É correto afirmar, então ela quer o correto. Caluniar alguém, desde que não prejudique o caluniado, não é possível. A gente já viu que isso não existe, né, gente? Então, essa primeira aqui. É punível a calúnia contra os mortos. Essa, tá? É de baixo, tá? Caluniar alguém é definido como um ato infracional. Você aprendeu comigo que não é infracional, né, gente? Ela é anti-infracional. Mas caluniar alguém é o mesmo que faltar-lhe com a moral. Vocês viram também que não é. Imputação é o quê? É o quê? Ó, calúnia começa com C de crime. Então, calúnia é imputação falsa. Tranquilo? É punível a calúnia desde que o fato seja descoberto até 18 meses. Vocês viram comigo na própria lei que isso não existe também, senão eu daria esse detalhe específico para vocês. A alternativa correta seria a letra B. É punível a calúnia com mortos. E é um detalhe aqui, no artigo 38, é justamente isso. Ó, vejam só, no parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos, que esse detalhe é basicamente o seguinte. É possível que uma pessoa calunie uma pessoa que já faleceu, né? Uma outra pessoa que faleceu. Então, nesse caso, vocês pensam que não, mas é possível que essa pessoa seja responsabilizada pela calúnia que ela cometeu. Tranquilo, gente? Então, a gente encerra. Eu trouxe aqui, esse primeiro vídeo, algumas questões de crimes contra a honra. A gente encerra esse primeiro vídeo aqui. Eu espero que você tenha anotado todas as minhas dicas aí, todos esses detalhes, porque todos esses detalhes vão fazer a diferença, tá, gente? Detalhe 1, detalhe 2, onde eu pedi para você parar e anotar, esse detalhe vai fazer diferença na sua prova, para você gabaritar a sua questão de direito penal, as suas questões de direito. Tranquilo, gente? Então, muito obrigado. Muito obrigado por você estar aqui comigo até o final. Eu já vou me despedir. Já vou também aqui fazer um agradecimento especial também. Dedicar esse vídeo ao meu amigo Celto, que me ajudou aí nas questões de tecnologia. Celto, meu irmão, obrigadão, viu? Se você gostou, deixa um like, compartilha com a galera aí. É, alguma dúvida? Se tá com dúvida, ó, deixa aqui nos comentários, tá? Tá com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, um elogio, uma sugestão,
deixa aqui nos comentários que eu vou ler, ou então não, ou então não. É concomitante. Vai lá e me segue no Insta, tá? Jardel, na verdade, arroba Jardel, underline, R Ferreira, me segue lá, dá um feedback. Quero ter um feedback seu aí da aula, saber se você gostou, tá? Gente, brigadão e vamos para as próximas aulas, né? Vamos maratonar aí essa reta final da prefeitura. Valeu, gente!